Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 7 e 8 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e eu não sou o rei. Eu sou o Rafa e um bom uso de CGI é tão bom que ninguém percebe. Sou o Maurício e teve CG? Teve? Eu não lembro. Episódio 7, meu amigo, o que teve era brincadeira. Eu acho que teve, mas eu não me lembro de cabeça, cara. É que assim, tem tanta coisa acontecendo em Osama Ranking que você olha pra todo quanto é lado e você fala, caralho, tem coisa pra ver aqui. Você vai vendo tudo e esse amontoado de informações, elas são extremamente relevantes, extremamente esclarecedoras, e a cada vez que você tem essa explosão de informações na tua cara, de vários aspectos, de várias óticas diferentes, a experiência com o Osama Ranking só cresce, só evolui. Porque é uma coisa que a gente já tinha falado antes, a ideia de troca de ótica e perspectivas e expectativas, elas acontecem a todo momento. E o boom inicial e de repente o Daida, tipo, deu o corpo do Daida é utilizado agora pro Rei Bosse. Caralho, e o rei sabia disso? E era tudo um Keikaku dele. E tá tranquilo ele voltar. Ou melhor, inicialmente você fala, caraca, peraí, e agora? E esse choque? Então, todo momento tá tendo informações novas e elas são extremamente relevantes, extremamente impactantes pra narrativa, tanto em primeiro plano, quanto detalhes que estão sendo construídos análogos a isso. E é incrível que ele continua mantendo isso com muita maestria e muita qualidade. Nesse ponto de roteiro é aquilo, independente de estar sempre rushado, o Osama Ranking ele sabe muito bem criar a base da narrativa dele. Então, esse negócio do Bosse, é legal que você já tinha toda uma preparação de pô, mas isso aí tá preparado até demais, então isso é um conceito já estabelecido antes. É algo que o Bosse provavelmente sabia, ainda tem a questão dos flashbacks que apresentam, até do Bosse levando o Apis, que é o cara da lança, pra esse lugar. Você tem o negócio que já falam, o Boji é um ser amaldiçoado, um gigante amaldiçoado. Perdão. Então, tudo isso já começa a indicar, pô, peraí, tem alguma coisa errada aqui, e talvez essas coisas se conectem. E chega no episódio, sim, de fato se conectam, e tem uma penca de nuance através disso, principalmente em relação a como o Bosse reage pra descobrir que o filho tá vivo, as atitudes que ele tem em relação ao Domas e o submundo e coisa do tipo. Então, tipo, isso é muito bem casado e muito bem preparado dentro da história. Não é algo que o Rush corta. Esse é até um exemplo de como a narrativa pode ser rushada, mas funcionar. Porque, de fato, tem muita coisa sendo corrida. O episódio 8 mesmo poderia ter acabado umas 3, 4 vezes, sem problema nenhum. Mas eles sabem muito bem manter o seu básico e construir tudo isso para que daí você consiga amarrar, você consiga fazer a transição corretamente e deixar os pequenos foreshadowings e a gente não perder nada disso. Isso é muito importante até pra própria trama da história. O próprio episódio 7 foi ótimo fazer isso, pro ponto do Daida. Então, começou, o rei tá no corpo. Terminou, puta, sacrifiquei meu filho. Cara, duas cenas extremamente curtas que contam muito, porque o episódio 7 em si é para o Boji e para o Kage e o seu arco de treinamento. Eu acho incrível isso. Como isso vai ser estruturado daqui pra frente, e essa é a parte pros dois. A parte do Daida foi extremamente curta, só ali, naquele flash, e foi tanta coisa, tanta informação que, tipo, sua cabeça explode. Eu achei isso maravilhoso. Obviamente, no episódio 8, ele elabora muito melhor essas informações e dá muito mais contexto a isso, mas a forma que ele introduz essa nova informação, você fala, caraca, que porrada na cara. Só comentando essa questão do episódio 7 aí ressurreição do Bosse, do rei, é interessante como
De novo, volta a conversa do chá passado dos elementos místicos de Osama Rankin, que a gente não tem o real significado deles, eles não são explicados, mas ao mesmo tempo as referências estão aí para quem quiser fazer um nitpicking a posteriori. Era um elixir para ficar mais forte, mas por que o elixir para ficar mais forte tem a ver com a fênix, que é o símbolo da ressurreição, do renascimento, da vida eterna, esse tipo de coisa. Daí, mais para frente, ele volta e casa. Tudo bem, isso é uma referência a posteriori, porque, novamente, já foi falado isso no chá passado, essas questões místicas em Osama Rankin não são explicadas, elas são só mostradas e é assim que é, e beleza. Até aí, o anime não mostrou nada que isso esse modo se torne um problema. Mas eu achei interessante trazer para comentar, tipo, quem quisesse teorizar lá atrás ia talvez conseguir acertar, porque o elemento estava ali e é uma referência clássica dessas questões de contos de fantasia. E além disso, essa questão que eu queria comentar também dele falar, sacrifiquei mais um filho. Eu tenho minhas dúvidas se isso de fato era tudo planejado. Eu não sei porquê, mas eu estou com a pulga atrás da orelha de que talvez o Bosse tá fechadão com o espelho não seja bem assim, que ele talvez esteja querendo buscar alguma redenção, não sei. Alguma coisa, algum elemento ali me trouxe essa desconfiança de que não me parece, como tudo em Osama Rankin, não me parece que as coisas são tão preto no branco assim. Ele estava já planejando desde tudo para sacrificar os filhos. Tem angu nesse caroço, tem mais coisa, e ainda mais quando ele chega, o Bosse fez um pacto com o demônio, chega pro cara lá no episódio 8, tá, vocês vão matar os demônios. Fala, tem coisa aí. Uhum. Mas isso já é episódio 8. Essa cena, até como um fato de, tipo... Perdão. Mas eu pensei nela como um fato de... Ele citou isso mais como eu acabei sacrificando um filho a mais. Porque como o Boji já tinha sido sacrificado pela sua força, né, ele foi amaldiçoado, e ele ganhou iria ganhar o direito ao trono, acho que talvez é ele que seria o escolhido da vez, então, como ele já foi sacrificado antes, ele não ia perder muita coisa se levasse o filho junto. Agora, como ele acabou pegando Daida ao invés disso, acabou entrando em conflito com essa situação. Uhum. Por isso que ele acabou sacrificando mais filho do que ele precisaria. Saiu da curva dele, porque, assim, até as informações que a gente tem do episódio 8 e como as coisas estão andando, o Bosse, ele tem uma ideia muito maior e mais ampla do contexto, obviamente, e qual é o objetivo dele, coisas que ainda a gente só vai meio que pegando por cima devido às ações. A gente nunca parou para ele contar de fato o que ele quer ou quais são as regras disso tudo. Porque se ele quer quebrar, por exemplo, o contrato que ele fez com os demônios, ele teria que destruir os demônios, não destruir o contrato. Então, meio que começa a assimilar certas informações que você vai pescando de acordo com as intenções de personagem, ou pequenos detalhes que eles vão colocando ali. Não dá pra saber exatamente alguns processos em cima disso, mas é bom que ele já entrega tais informações que são vitais pra você ter o entendimento da cena, principalmente. Porque, por exemplo, indo pro episódio 8, já que a gente já tá falando mais do Bosse aqui, ele tem essa ideia de trazer essas cenas e explicar coisas que são, tipo, diretas. Por exemplo, existe alguém mais poderoso do que você, espelho, espelho meu, né? E quem quer esse ser? A gente vê ali que a própria construção de cena e começa a moldar o formato do Boji. Aí você deixa o episódio rolar e ele de fato mostra essa cena de novo com a perspectiva de mostrar que sim, é o Boji. Então, ele já te dá uma informação e você já começa a conectar o fato da maldição, do Bosse, ele ter o poder, né, ele amaldiçoou pelo contrato o Boji, e ele é poderoso por conta disso. E aí você vai conseguindo amarrar essas informações de forma fácil. Você consegue pegar isso de forma muito didática.
Só que os processos que envolvem isso, ou os objetivos finais desses personagens, a gente não sabe ainda. Porque sempre vai acontecendo esse vai e vem. Esse episódio, por exemplo, no episódio 8, o Domas e o... Ai, caraca, deixa eu pegar o nome dele aqui. O outro escudeiro, né? O outro soldado, eles tiveram essa... O Hokuto. Hokuto, isso. Eles tiveram justamente isso. Aconteceram conflitos, aconteceram coisas que vão fazer a gente tomar decisões diferentes. E com o Bosse parece que não é muito diferente. Ele tá meio que, obviamente, com o objetivo central e padrão de destruir os demônios, que pode ser por conta do contrato, ou por algo maior a gente não sabe, mas os processos de tomada de decisão e que lado, vamos dizer assim, entre aspas, ele tá tomando, é fácil de você entender, porque a própria cena já te induz a isso. E tem coisa que, sei lá, ainda fica estranho, porque, pô... É isso aí. Não, porque, tipo, por exemplo, tem coisa que ainda a gente não consegue entender, por exemplo, com a mamãe, né, com a Healing. Healing, isso. Então, assim, tem muita informação que ali ele não te dá o porquê. Ele te dá o como. Você entende o processo do A até o B. Você entende ainda o porquê esse personagem está fazendo isso. Mas, pelas informações que ele vai... E da forma que ele conduz a sua própria ação, isso é uma coisa muito boa. Para todos os personagens, a ação importa para todo mundo. Quando o personagem toma uma ação, essa ação importa e ela é responsiva. Tanto para o roteiro quanto para outro personagem. Então você tem isso daí sendo amarrado. O porquê ainda faltam informações e, obviamente, isso vai ser construído com o tempo. Mas as tomadas de decisões em si, elas são firmes. Elas são certeiras para o personagem chegar ao ponto que ele quer naquele momento pelas informações que ele tem. Eu acho isso muito legal e isso ajuda ao entendimento, inclusive, porque a gente tem bastante personagem, querendo ou não. Personagens esses que vão e vêm, mas ainda estão vivos dentro da trama e fazendo ações, né? Tomando decisões. Isso é super importante. Ou não necessariamente tomando ações, mas deixando bem claro o lado que eles precisam para aquele momento. Isso é uma coisa que eles fazem principalmente com o Domas e o Bosse nesses episódios, que é deixar claro, olha, eles têm muito mais o que contar, obviamente não tá sendo dito o suficiente, principalmente do Bosse, até com o negócio que ele fez com o Domas daquele portal, do submundo secreto que existia aqui, eles têm agora que fechar esse portal. Muita coisa ainda não fica clara, mas fica claro o que precisa pro momento. Não precisa que ele já dê todo o plano de cara, porque principalmente isso acabaria com a tensão da série, de Tem muito Rafa morreu. Ou eu morri. Não sei. Foi o Rafa que morreu. Mas também, né, pegando esse gancho do Rafa, também faz sentido um personagem não ficar explicando todo o plano dele de forma expositiva. E Rafa, você voltou agora. Eu tinha pegado o gancho. Eu morri? Obrigado, morreu. Internet. É assim que funciona, inclusive. Eu sei muito bem como é isso. Entendo. Me diz onde eu parei, inclusive, por favor. Eu peguei o gancho do que você falou, que os personagens geralmente não contam tudo que eles têm em mente pra não estragar o andamento da narrativa, mas eu também até adicionei que não é só por isso, porque às vezes, principalmente em certos contextos, não faz nem sentido o personagem chegar, virar pra câmera e fazer um grande diálogo expositivo sobre o grande plano Big Bang. Mas esse é o ponto, tem um momento que vale. Ele escolhe que não, porque isso acaba com a questão do mistério da série. E o mistério da série, eles envolvem a todo momento. Era o que eu tava até indo dar de exemplo, que é o negócio do poder do Boji voltando. Você pensa, mas caralho, como que voltou? Como que deu certo? Ou foi alguma estratégia de treinamento diferente? Quanto mais a gente tá acompanhando isso, tava demonstrando, deu certo. Como? A gente ainda não sabe. Mas ele constrói isso muito bem a ponto da gente ficar instigado por essa situação. Ele poderia contar, mas isso tiraria uma das maiores graças da série, que é a estrutura de mistério dela. Mas... Então, vai lá, Maurício. Pode falar. Eu só ia pegar esse gancho pra falar... Então, isso daí, obviamente, por ser uma escolha de narrativa muito bem pensada pra manter esse mistério, mas é um mistério coerente.
Porque, por exemplo, quando você coloca esse ponto, você traz o contexto da ótica específica que o Kage está tendo sobre a cena. Então, faz sentido usar o personagem que não sabe sobre a situação, ver que ele está absorvendo ela de forma paralela a isso, sem ter o contexto correto do treinamento, que não cabe a ele. E você faz toda a montagem de cena e o andamento daquele momento da história ser por ele. Então é legal porque, de um lado, você mantém o mistério de não entregar tudo de lambuja, de outro, você faz isso de forma muito coerente e condizente, mostrando outras informações análogas àquela que também são super interessantes e são super ricas. O slice of life, vamos dizer, deles vivendo naquele ambiente é tão rico quanto você mostrar o poderzinho novo do Bojji. Essa questão do poderzinho do Bojji, existe algumas coisas, de novo, que estão me... Não que eu esteja achando ruim, mas estão me chamando a atenção nessa questão de... espelho meu, diga quem é o mais forte do mundo, é o Bojji. Porque... Vamos começar com a noção de força, se o anime for trabalhar sério... Força não se resume à força física. E daí eu vou puxar o Atlet de Roka no Yusha. O cara mais forte do mundo não necessariamente é o cara que bate com mais pressão, com mais potência. E nem é um título dado por uma entidade, é por ele mesmo, né? Mas eu trouxe esse exemplo porque ele é bem didático. A questão, nessa questão, por que ele é o cara mais forte do mundo? Porque, no caso ali do Adlet, é por versatilidade, é por outras coisas. E a gente viu que, até o momento, a gente não teve um indício na série de que o Bojji retornou à sua força física de gigante. Então, o pai dele morreu, ele continua não tendo força física. Porque toda essa trajetória dele até o inferno, até a portão do inferno, ele não tinha força física. Então, a força do Bojji voltou, a maldição dele está sendo quebrada. Não me parece isso. Primeiro que a gente viu que essa questão dos poderes do diabo, né, do demônio, tem a questão de alterar o corpo físico, então você viu o Bose no meio da batalha até ficou mais musculoso, então se Bojji realmente tivesse voltado tudo, o indício anterior mostraria que ele teria ficado gigante. Não foi o que aconteceu. Então eu tenho minhas dúvidas se de fato o Bojji... Espelho meu, quem é o cara mais forte do mundo, o seu Bojji, se é de fato porque os poderes roubados dele voltaram. Inclusive, eu acharia até meio estranho se a série não desse uma boa justificativa para simplesmente voltar os poderes dele. Porque eu não acho que seja necessário, e eu espero que a série trabalhe em cima disso, é uma expectativa minha. O Bojji é o mais forte do mundo. Por quê? Por outras características que não sejam essa questão de força bruta, que foi inclusive a temática inicial da obra, lá nos primeiros episódios, do porquê que o Bojji não recebia atenção, do que o Bojji sofria preconceito e tudo mais. E se eles manterem isso coerentemente com essa questão dele ser o cara mais forte, mesmo não tendo força física, eu acho que agregaria muito ao roteiro da obra. E voltando no comentário, só para concluir essa questão mesmo, que eu não acho que o Bojji ser o mais forte do mundo é porque os poderes dele estão voltando. É porque provavelmente ele treinou e desenvolveu alguma outra coisa. E daí que a questão do... o cara mais forte do mundo não necessariamente é aquele que bate mais forte. E aí só falta agora ele seguir os passos do pai. Ele já quebrou a rocha, falar que ali é o novo reino dele, para ele virar o top tier do ranking dos reis. É isso que tá faltando? E acabou o anime? Será que ele já não é o top tier? Ele só apenas não foi avaliado ainda? Pode ser, a coroinha ele já tem. Olha só, a coroinha de pano dele. Mas é uma coisa interessante porque ele tá criando essa expectativa de força de duas formas. Uma, obviamente, por conta do espelho, da brincadeira do espelho meu, e do âmbito, de fato, o do Bojji ele ter algum tipo de força que ele possa utilizar ao âmbito de ser um rei. E múltiplas vezes a gente viu que força nesse mundo não é só força física de fato. Então, o que permite ele de fato usar outras coisas que não seja isso? Então, eu imagino sim que as explicações em torno disso sejam muito mais criativas
do que ele quebrou o contrato ou aconteceu alguma coisa dos poderes dele voltar. Que não faz nem sentido. Pelos processos que foram dados até então, não faria sentido isso ter acontecido. Então, vamos esperar pra ver o que eles vão responder. Faria, mas é aquele ponto. Ele precisa trazer a explicação certa pra esse momento. Que é o que ele normalmente vem fazendo. Até porque a gente poderia olhar o Bosso voltando, todo esse esquema, e falar, mas que caralho está acontecendo nessa merda dessa série? Mas ele sabe segmentar bem isso. E eu não duvido que ele segmentaria pra isso. Também. Tanto que tem outros elementos que me deixam um pouco mais tranquilos quanto a isso. Porque existe talvez até o âmbito de ferramentas mágicas aqui. Que possam meio que moldar essa força que o Boji tem pra outra coisa. Então, vamos lá. Se o Boji ele é extremamente rápido e ele tem habilidades de gigante que não transmitem ao ponto de força, faz sentido. Porque, inclusive, no episódio 7 teve uma informação muito da hora que eu adorei deles terem feito isso e gastado muito tempo pra fazer essa montagem. No âmbito do Boji ser um gigante, ele ser pequeno e ele ter a habilidade de comer qualquer coisa e digerir qualquer coisa independente do que ele está comendo, porque os gigantes ele têm esses poderes de devorar qualquer coisa e ter um estômago extremamente resistente. Então, essa primeira ideia, né, esse primeiro contexto para fazer esse paralelo entre Boji e gigante, ele começa a aumentar a perspectiva sobre quais são as habilidades que de fato o Boji tem por ser um gigante. Então, seja um ser muito grande, compacto, num corpinho pequeno, quais outras habilidades ele teria por conta de ser um gigante? Então, ele mantém essa dúvida, essa possibilidade aberta, e isso pode ser o que vai traçar para o poder dele, ou as habilidades que o Boji está desenvolvendo. Essas informações são bem interessantes porque isso, inclusive, não infere ao poder, infere uma característica. Então você traça primeiro uma característica, conclui que o Boji é um gigante menorzinho e você pode criar possibilidades em cima disso. A última coisa que eu quero ver o Soma Ranking fazendo, e duvido que vai fazer, é se tornar uma história só sobre Power Play. E dar apenas poder em cima de poder. Nenhuma luta, inclusive em Soma Ranking, foi construída com esse viés. Era sempre algo que dependia do momento, do contexto, do conhecimento de tal personagem lutando contra outro. E as coisas fluíam em cima disso. Agora, porque ele tá jogando, né, o Power Play lá pra cima, falando que o Boji é um ser poderoso, creio que ele vai fazer coisas parecidas para criar essas explicações de uma forma muito mais criativa, fazer essas outras analogias e criar o Boji não só com um âmbito de poder, mas como um personagem rico em várias camadas por si. Esse sketch da comida, uma coisa que eu acho legal de comentar é que, de novo, olhando em retrospecto, a gente vê aqueles episódios onde estavam tentando assassinar o Boji e iam tentar veneno. E daí você olha, tipo, tudo bem, isso não tem a ver com aquele episódio, mas mais pra frente ele já te mostra. Então, mesmo que tivesse tentado, mesmo que o Kagen não tivesse ali, a sombra ex-máquina, não ia ter acontecido nada. E outra coisa legal dessa sketch é que a gente vê a todo momento o Boji, que a todo momento não, mas a partir do momento que aquele negócio começa a virar um caldo, o Boji provando. Então, vamos dizer assim, e achando bom. Então eu acho interessante que, tipo, o estômago de gigante dele talvez não seja só essa questão de, tipo, ele pode comer qualquer coisa. Parece até que ele prefere comer essas tranquilas. Porque você vê, nossa, ele feliz da vida, eu preparei a coisa mais feliz do mundo. E depois dele feliz da vida, aquela nuvem roxa, aquela névoa roxa, o trope da nuvem roxa em animação indicando veneno. E o resultado final. O Boji acha maravilhoso, os dois acham a coisa mais tóxica. Inclusive, obviamente eu estou falando de brincadeira, mas teorias tiradas de sabe-se lá onde. O poder do Boji é que ele virou alquimista e agora ele pode produzir armas venenosas, armas biológicas. Ele deu o irmão em troca disso?
A pele dele é ácida e venenosa, entendo. Ele vira um sapo. Ixi, só não vai chover boji, por favor. Mas agora eu quero sair um pouquinho do âmbito da história de Osama Rank, que a gente sabe que é maravilhosa. Eu quero falar um pouquinho do episódio 7. Vamos lá, perguntar novamente. Quem percebeu do CG do episódio? Cara, eu tô tentando olhar de novo aqui e eu não sei exatamente o que é o CG. Vocês não sabem? Não sei. Todo o cenário da casa do cara é CG. Você tá de sacanagem. Todo. É? Quando eles entraram na porta, quando eles entraram pela porta da frente, eu já percebi. Porque por mais que tenha um puta de um filtro e um puta de um acabamento pra esconder o CG, você percebe que todos os objetos têm uma puta tridimensionalidade. Não é desenhado. E isso é um puta do encaixe bem feito, porque permite que a produção brinque mais com esse ambiente pra fazer ambientação. Tanto que você percebe que esse episódio é diferente dos outros, porque tem muito enquadramento que não compete, o que não faria sentido se fosse um anime em 2D, a não ser se fosse um filme de um bom tempo de produção. Que o storyboard tava fantástico desse episódio, não tem o que falar. Como eles usaram o ambiente dentro da casa do... Qual que é o nome dele mesmo? O Despa, eu acho. O Despa. Despacito. Era incrível. Cara, a forma que eles tridimensionalizaram a sala assim, de jantar deles era maravilhoso. E agora que você falou, de fato, dá pra perceber que alguns elementos de cena são 3D. Mas tinha outros muito mais sutis que não dava pra pegar. Sim. Eu percebi na porta, mas eu tive que parar e voltar pra confirmar, porque o único elemento que me provou isso foi a maçaneta. A maçaneta é pequena. E é um micro detalhe, mas é um puta detalhe bem feito. Tem uma e vocês podem agradecer o diretor e storyboard desse episódio, que também fez diretor de animação, que é o Shota Goshozono. Ele fez pouca coisa, mas o que ele fez é do caralho. Ele fez Key Animation de Batalha de Fate Apocrypha, ele trabalhou como storyboard e diretor do melhor episódio fato de Jujutsu Kaisen, que é o 17. Ele fez Key Animation de Mob Psycho, ele trabalhou na Alicization, ele fez até Black Clover e era Manga Sensei pra tristeza do Igor. Esse cara tem um currículo já maravilhoso pro pouco que ele trabalhou, sinceramente. Sim, cara, a quantidade de enquadramentos distintos que ele utilizou, ângulos completamente fora da curva e focados para invocar sentimentos e maximizar a própria perspectiva da situação, cara, é incrível. O momento que o Despacito tá segurando a mão do Boji, o momento da janta em si foi excepcional para criar essa expectativa e quebra. Cara, o que eles trabalharam aqui para fazer storyboard e filmar a cena de formas criativas era excepcional. Esse episódio 7, talvez nesse aspecto, tenha sido um dos melhores da série até então. Porque ele soube usar muito bem um ambiente fechado. E é difícil. Porque, cara, quando você tem um ambiente fechado, você tem que ser criativo para usar enquadramentos e criar montagem de cena para fazer esse ambiente ser rico. É muito mais fácil. Não fácil, mas você tem muito mais elementos para quando você tem... Peraí, meu Deus do céu, Megumin. A Megumin tava mutado e mesmo começou a falar. Puta que pariu. Obrigado, Gabijo. Obrigado. Muito obrigado pelo sub. Mas quando você tem um elemento, você tem um take aberto, né, um ambiente aberto, você tem outros elementos que você pode trabalhar e pode tridimensionalizar aquela situação. Obviamente, vai muito do quanto você vai popular aquilo para um ambiente externo, que são muito elementos distintos e você pode rotacionar a câmera com muito mais facilidade. Você pode dar um take de longe e foi. Quando você tá num ambiente fechado, é muito mais difícil, porque você tem que saber onde as coisas estão, você tem que ser coerente com o enquadramento, e geralmente você vai usar takes mais fechados. Então, óbvio, não é regra,
Não é regra. É o Thunder dando apenas uma conclusão com âmbitos de elementos que você tem para trabalhar para fazer isso. E o que ele trouxe para maximizar essas cenas de conversa que evocavam sentimentos distintos de acordo com a situação era excepcional. Excepcional, cara. Que episódio bem feito, esse episódio 7. Alguém só me confirma um negócio, eu não sei, eu reparei isso na janela. Em alguns momentos, alguns objetos nesse 3D, eles fizeram, tipo, vamos dizer assim, o 3D mais estático, algumas coisas que tinham que se movimentar em 2D, não fizeram? Sim. Mais ou menos isso? A parte estática, inclusive, era 2D. Algumas partes estáticas... Não, porque, não sei, teve uma parte ali que a hora que você falou de CG, eu comecei a reparar, eu percebi a hora que o Despa abre a janela. Se eu não me engano, as janelas eram em 2D. E ele abriu só uma, mas para não parecer aquele negócio, sabe, de anime antigo, que o cenário é uma layer, as coisas que se mexem em outra layer, e você vê claramente diferença de textura, as texturas das 3 janelas estavam em 2D? Uhum. Sim, as texturas são todas as mesmas, mas ele só faz uma se mover. Uhum. Tipo... De dentro e fora. E a hora que o Rafa falou, o cenário é em CG, eu comecei a olhar e falei, caraca, eles fizeram uma mesclagem, umas coisas Fizeram. muito bem sacada. Teve a cena até do Boji correndo mais pra frente, que ele tava subindo aquela colina pra chegar numa árvore. Ali tem muita... Você percebe até que é muita camada separada. Só que diferente de muito anime porcaria, eles têm uma direção de fotografia tão competente que parece que é muito mais uma sensação de profundidade do que sensação de isso aqui não combina. Exato. Porque daí você consegue usar esses elementos distintos de estética diferenciada para criar um casamento artístico, né? Um casamento visual para você usar esses elementos. Porque aí, cara, Studio. Tipo, os caras são, assim, fora da curva para fazer um negócio desse. Tem muita boa gente trabalhando ali em todos os setores e quem junta todas essas pecinhas também é muito bom para fazer as coisas terem sentido. Isso que é da hora, cara, quando você vê numa obra que existem elementos distintos, mas eles têm sentido pela composição de cena. Isso é trabalho, inclusive, do diretor de episódio e do diretor geral também. Então é bom que o Sama Ranking tá tendo essas técnicas diferentes e distintas de criar cenas e todas elas têm sentido, têm senso, tem o porquê daquilo tá sendo feito ali e você entende qual é a conexão desses tais elementos visuais. Cara, puta, eu quero dar um abraço da galera que tá fazendo o Sama Ranking. E vamos dar mais também salva de palmas pros diretores de fotografia de Sama Ranking, que são 2. O primeiro é o Kazuto Izumita, que o cara fez uma cacetada de coisa. Eu vou listar só coisa que a gente sabe que é o fino. Uhum. Flip Floppers, Great Pretender, Heike Monogatari, Review Starlight. E o segundo é o Noriyuki Ueda, que fez... deixa eu ver aqui... Shoujo Shumatsu... deixa eu me ver mais alguma coisa... e Sirius the Jäger. E pra terminar de citar o que importa, os 2 trabalharam em Bleach. Caralho. Era pra ser um elogio? Exatamente. Porque é o que verdadeiramente importa. Ah, tá. Entendi. Do episódio 8... eu não sei, alguém quer falar mais alguma coisa de 7? Não, tô tranquilo. Eu tô tranquilo também. Do episódio 8, ele já trabalha outros planos, outros aspectos que é voltado, como a gente já falou, pro rei, pra trazer de novo o Domas, pra ele andar mais na trama que tá rolando, né, na parte de fora. E ele vai trabalhando bem em montar esses ambientes distintos e essas situações desconexas, mas que estão todas conexas de uma forma geral, onde ele vai trabalhando perspectivas distintas de personagens. Você tem passado, você tem o Domas, você tem o Gib... Como é? Qual o nome dele? O Bebin, pra trazer ele de novo pra trama. Então você tem muitas informações ditas que eu gosto de como todas elas impactam diretamente ao fato então, o rei voltou. E agora?
né? Então tudo é da hora porque você vai meio que montando toda uma explicação do que tá fazendo cada personagem, mas tudo culmina de uma forma direta ao novo ponto que temos aqui de quem é o rei, que agora é o Daida, mais o Bossi, né? O Gora meio que... Ele até falou de uma... Não, ele não falou de forma aberta, né? Foi poucas pessoas que perceberam ali. E isso meio que conduz essa nova situação do rei, do reino, no caso, que está sendo comandado de forma ativa, onde esses elementos e essas peças estão agindo de acordo com a ordem de alguém. Então, todos esses passos que estavam sendo feitos dos personagens vivendo determinadas situações até estabelecer que o rei voltou e ordens serão dadas é interessante porque faz um episódio de preparação. É um bom episódio, inclusive, de preparação, porque traz informações que dão mais explicações sobre o próprio rei, dão mais informações sobre como tais personagens chegaram a tais situações e quais são as novas ordens que temos aqui pra frente. Não sacrificando o personagem, não jogando eles de escanteio e mantendo o cast girando de uma forma ou de outra. Até o próprio Domas eu achei interessante a escolha que trouxeram aqui, ou até mesmo como ele foi lidando com essa situação que ele acabou criando pra ele mesmo. Desde a traição, desde a escolha de matar o Boji, desde do como ele se sente culpado por isso, ou até mesmo a interação dele com o... Cadê o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele, o Hokuro, da não aceitação disso tudo, e como ele quer tentar ser o cavaleiro leal e bom e trazer a memória do Boji mesmo morto, né? E o preço que ele vai pagar por isso. Eu achei muito interessante como eles foram costurando todas essas tomadas de decisões e essas informações até, de fato, culminar numa nova situação do rei estar mandando agora e ele vai tomar as rédeas de novo do reino. Sobre essa questão do o rei voltou, eu acho interessante isso no roteiro, porque a gente já tinha sido setado antes que dessa certa instabilidade da sucessão real. Então, o fato do rei voltou, o fato da gente saber que o Bossi, o pessoal tinha muita lealdade para ele, tipo, vamos dizer assim, eu acho interessante que ele já seta que, tipo, poucos conflitos surgirão. Ao mesmo tempo, é interessante como ele já coloca ali essa questão de, tipo, ações drásticas terão que ser tomadas. Quando ele fala, a gente vai matar a rainha, tá? O espelho fala, então, a gente tem que matar a rainha, te vira aí. E junta tudo isso com o fato de que todo mundo que tinha que morrer nesse negócio, ninguém morreu. Até agora temos 0 mortes no contador. E vamos dizer assim, eu acho legal como, se você for parar para pensar em tudo isso, ele, pelo menos para mim, ele cria bastante curiosidade do que está por vir, porque por mais que a gente com certeza já tenha muitos elementos aqui, provavelmente até elementos que vão já respaldar o negócio lá na frente, a gente só não percebeu ainda, ele consegue ir te instigando por esse episódio que foi um turbilhão de coisas acontecendo, tal coisa resolveu. Então, estava pendente lá a questão que tinha que informar que o Boji morreu, resolveu. Tinha que estar pendente a questão que o rei voltou, resolveu. Tá informando o pessoal, o cara das cobras tinha morrido, mostra o que está acontecendo. Ele foi, entre aspas, resolvendo esse monte de pontos que estavam em aberto e passou uma visão geral em todo mundo ali que você fala, tá. E agora? E até, não sei, alguns outros pontos ali atrás que eu estava prestando atenção, ele até trocou alguns significados. Porque, por exemplo, quando teve o flashback do rei, a gente viu a mãe do Bossi, aquela figura feminina que a gente viu congelada na sala lá dos episódios atrás, que será que é a mãe do Boji que tá ali congelada? Agora, em retrospecto, a gente olhando aquela figura de novo, a gente sabe que não é, provavelmente é a feiticeira do espelho. Então eu gosto, tipo, esse turbilhão, tipo, ele vai te dando uma série de informações, provavelmente a base já tá toda construída e ele vai te instigando de um jeito sensacional.
Só não é tão sensacional quanto a conversa do Bosse ali no flashback, que ô carinha pra ter uns papinhos torto esse daí, hein? Coisa de gigante, cara. Papo de gigante. Talvez. Mas é da hora, cara, porque de fato essas informações sendo costuradas de forma pra explicar e justificar o que estava acontecendo até então é interessante porque ele tá te conduzindo muito bem pra trama e tem coisas que eu acho muito legal que, por exemplo, o Bebin não morreu, mas também quando a gente mostra as informações da cobra e, tipo, dá uma possibilidade de isso ser plausível, e ele mostra o processo em cima disso, é bem interessante. Desde a ascensão dele, o conhecimento, a conexão que ele tem com a cobra e o fato dessa dívida e dessa conexão que ele tem com esse ser místico. Então é interessante como, tipo, ele amarra de uma forma tão rápida, mas tudo faz sentido, porque ele já tinha pré-estabelecido muito disso. E tem coisa que o Osama Rankin vai fazendo que a gente às vezes nem percebe, porque é tão fluido e é tão fácil de você ir assimilando, porque essa informação já tinha previamente tido algum contexto, e você vai fazendo essas amarrações de forma fácil. A narrativa de Osama Rankin, ela flui muito rápida, muito fácil, justamente por isso. Ele vai inserindo tais informações em primeiro ou em segundo plano, e quando ela correlaciona com uma nova informação, essa informação está viva e sendo passada de forma positiva, seja por roteiro, seja por construção de cena. É uma narrativa inteligente, vamos dizer assim. E, bem, eu não sei mais o que falar desse episódio. 2 episódios excepcionais pra conta. Mais uma vez o Osama Rankin montando esse emaranhado de situações e nos instigando pra caramba pra ver o que vai vir pra frente, cara. Porque cada episódio é um balde de informação nova, um balde de riqueza, de construção de personagem, de mundo, que só o Osama Rankin sabe fazer, cara. Que felicidade. E é isso. É isso. É isso.